A paz do Senhor Jesus. Jesus fala em Mateus 16, no versículo 25. No 24 ele diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então as pessoas que aqui querem proteger a sua vida, só ter ganhos, ela vai acabar perdendo a salvação. Mas aqueles que por amor de Cristo estão decididos a perder até a sua vida, ganharão a sua alma para a eternidade. Então, o evangelho que muitos pregam por aí é que você vai ganhar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer, Deus vai realizar seus sonhos. Isso não é evangelho. Jesus nunca falou isso. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que a gente almeja. Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Só que um coração de um crente espiritual nunca está preso a coisas terrenas, ainda que nós precisamos. Mas Jesus não dizia lá em Mateus 6, Deus sabe das nossas necessidades? Deus sabe que a gente precisa comer, foi Ele que criou o nosso corpo. Se Ele não quisesse que a gente comesse, Ele criava o corpo sem necessidade de se alimentar. Ele sabe que a gente precisa de vestimenta, a gente não pode andar nu. Ele sabe que a gente precisa de um teto. Então Ele dá garantia que Ele vai cuidar de nós. Eu costumo dizer nas minhas pregações que há 23 anos que eu estou na igreja, que eu estou em Cristo, eu nunca vi um irmão, por exemplo, que mora de aluguel ser despejado. Mas se eu ver, teve a pandemia recentemente, se eu ver um irmão que está lá debaixo do viaduto dizendo: irmão, a coisa apertou, eu não tive como pagar mais o aluguel e eu estou aqui com a minha família, mas não neguei a minha fé, eu vou dar glória a Deus ao lado dele, não vou me envergonhar dele não. Até porque Lázaro era um mendigo, muitos dizem que era uma parábola, a parábola do rico e o Lázaro. Aquilo não foi uma parábola, foi uma história verídica. Quem está contando é Jesus. Até porque quando Jesus contava a parábola, ele não dava nome aos personagens da parábola, mas ali ele está falando, havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Então ser mendigo não é garantia de salvação para ninguém. Até porque hoje em dia tem muita gente mendigando porque desobedeceu a Deus, porque virou as costas para Jesus. Mas a Bíblia não fala o porquê Lázaro estava mendigando, mas uma coisa eu sei, mesmo mendigando, ele não negou a Deus, ele não negou a sua fé. E quando ele morreu, mesmo mendigando, os anjos levaram ao seio de Abraão. Então, se eu ver um irmão debaixo da ponte, mas dizendo: irmão, eu não neguei minha fé, eu vou dar glória a Deus junto com ele. Então, muitas das vezes, nós precisamos perder para ganhar. Eu quero te contar um pequeno testemunho dessa semana que passou. Estamos agora no mês de maio, hoje acho que é 15 de maio de 2025. E semana passada eu trabalhei 7 dias de servente de obra, de ajudante de pedreiro, com um diácono da minha igreja, da igreja que eu congrego. Ele é pedreiro, ele estava fazendo uma obra, ele precisou de um ajudante, me chamou, só que ele não me disse quanto eu ia ganhar. E nós trabalhamos 7 dias, quinta e sexta de uma semana, e depois os outros 5 dias da semana seguinte. Terminou o trabalho na sexta. Eu fiquei sabendo na quinta-feira, um dia antes de terminar a obra, que ele tinha cobrado R$100 o meu trabalho. Não era diária, o meu trabalho total. Sendo que a diária de um servente hoje em dia é R$100. Tem lugar que é até mais do que isso. E ele também cobrou bem baratinho para a senhora que não tinha tantas condições, o serviço dele. E no início veio aquela decepção, aquela tristeza. Só que Deus começou a falar ao meu coração, ali virando massa, e Deus começou a falar ao meu coração que a senhora não teria condições de pagar o que fosse justo, uma diária ou que seja meia diária de um servente. E por não ter condição de pagar, eu não estaria ali se ele cobrasse o preço devido.
E eu não estando ali, isso Deus falando no meu coração, quem ia pregar o evangelho para aquela senhora, já que ela não era cristã? Ela tinha 3 Bíblias em casa, mas não entende nada da Bíblia. Ela falou que lê, não entende. E ali eu entendi o que Deus queria, né? Porque eu trabalhava, mas falava de Jesus para ela. Então eu fui entendendo que Deus não me levou ali para ganhar dinheiro, Deus me levou ali para lançar a semente. Ela até depois falou que qualquer dia vai na igreja que nós congregamos. Então, muitas das vezes, para a gente agradar a Deus é perca. É perca. É sofrimento. Paulo diz a Timóteo, se sofremos com ele, 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz, versículo 11, se com ele nós sofremos, com ele reinaremos. A parte de reinar é na eternidade, mas a parte do sofrimento é aqui, nessa terra. E o sofrimento ele vem de várias maneiras. Acabou que apareceu, dentro desses 7 dias de trabalho, 2 entulhos para tirar, que não estava previsto. Então eu tirei os 2 entulhos, R$50 num dia, R$50 no outro. No final da obra, 7 dias, eu ganhei R$200. No mínimo eu tinha que ter ganho aí uns 350. Se eu cobrasse meia diária, R$50 por dia, já que eu trabalhei 7 dias. No mínimo. Mas eu tinha entendido. E eu falei para aquela senhora, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Jesus me colocou aqui por causa da senhora. Ela por causa da senhora. Para a senhora ouvir a palavra de Deus, para a senhora entender que a senhora tem que buscar a Deus. Então, o servo de Deus que é guiado por Deus, ele não está preso a coisas terrenas. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom. Eu tenho uma amiga que, uma vez por mês, geralmente, ela me abençoa com R$150, R$100, 150. Já teve vezes que ela deu até 200. E ela me vê como um servo de Deus. Eu não peço nada a ninguém. Eu posso estar sem 1 grão de arroz para se alimentar. Eu fico na oração confiando em Deus. Nem na igreja que eu congrego eu peço. Por quê, irmão? Você é soberbo? Não. A Bíblia diz que a gente tem que confiar em Deus. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor. A Bíblia diz que eu não tenho que ser pesado aos meus irmãos. A Bíblia diz que a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Então, Deus não manda a gente sair por aí pedindo a ninguém. Mas Romanos 12, 13 fala, comunicar com os santos nas suas necessidades. Interpretar errado essa palavra. Você vai ver que no mesmo versículo está escrito, seguir a hospitalidade. Paulo está instruindo os romanos a seguir a hospitalidade. A hospitalidade é você receber alguém na sua casa. Você vai dar o seu tempo, o seu alimento, vai gastar energia para receber alguém. Então, quando Paulo fala comunicar com os santos nas suas necessidades, Paulo está falando para você que está lendo, comunicar com os santos. Quem são os santos? Os irmãos. Necessidade, nas necessidades dos irmãos. É chegar para o irmão e falar, irmão, eu sei que você está desempregado, posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer por você? É isso que Paulo está instruindo a igreja. Não é sair por aí batendo na porta de pastor, de irmão, de missionário, da igreja, do vizinho, pedindo as coisas, não. Eu não estou falando aquela coisa de vizinha, vizinha, tem 1 quilo de açúcar para me emprestar, uma cabeça de alho, né, uma cebola, não estou falando isso. Isso é bom, é boa vizinhança. Hoje você pede um açúcar, você vai lá e paga. Tem vizinha que nem quer receber, depois ela te pede um óleo, você empresta, e assim vai, é boa vizinhança. Eu não estou falando isso. Mas estou falando aquela pessoa que fica igual um sanguessuga, pedindo às pessoas e usando Romanos 12, 13. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, essa amiga me abençoa. E ela, na semana que eu estava trabalhando, ela me mandou um pix de R$150. E eu mandei um áudio para ela de 5 minutos agradecendo, que eu estava com as dívidas, e eu agradecendo a ela. E no dia seguinte, ela mandou outro pix de 150. E ela mandou um bilhetinho no comprovante. Faz a obra, fala de Deus, que Deus te chamou para isso. Então, aí naquela quarta-feira, 2 dias antes de acabar a obra, eu fui pregar numa igreja, que eu já preguei outras vezes, e outra vez eu não tinha oferta nessa igreja. Bem pertinho da minha casa, dá para ir e voltar a pé. E tinha 9 ou 10 pessoas contando comigo nesse culto. E eu preguei a palavra, era uma campanha, e eu preguei a palavra que Deus me deu. E o pastor da igreja, que eu não tenho tanta intimidade, um presbítero da igreja que dirige o culto, que é meu amigo, me convidou. O pastor em si eu não tenho tanta intimidade. E eu preguei a palavra, no final do culto ele foi até mim e perguntou, qual é teu pix? Aí ele anotou meu pix, quando eu chegar em casa eu vou fazer um pix para você. Aí daqui a pouco, 1 hora depois que o culto tinha acabado, ele mora um pouco longe, chega um pix para mim de R$150. Então, o que eu deixei de ganhar no meu trabalho, por causa daquela alma, Jesus recompensou de outro lado. Então nós temos que confiar em Deus. Tem pregadores que hoje não pregam se não tiver oferta,
cobrando uma fortuna para pregar a palavra de Deus. Jesus não está nisso. Ah, mas eu tenho família, eu tenho que se alimentar. Deus cuida. Se Deus me chamou, Ele me garante. Eu não preciso pedir. Eu não preciso explorar a igreja do Senhor. Eu não sou contra ofertar grandes ofertas para os pregadores. Não sou contra. Se a igreja tem condições, Deus tocou no coração do pastor, glória a Deus. De repente aquele pregador está precisando de algo urgente. Mas, camarada, cobrar. Não quer perder. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, salvará. É por isso que eu estava conversando com um amigo agora, um irmão em Cristo, e eu falei que o meu lema é: se é importante para Deus, é importante para mim. Às vezes eu recebo convite para pregar numa igreja para 3, 4, 5 pessoas, e eu prego como se eu estivesse pregando nos maiores congressos do Brasil, nos Gideões missionários, porque se é importante para Deus que aquelas 3 pessoas ouçam a verdade, é importante para mim também. Com oferta ou sem oferta, eis-me aqui, porque Deus cuida de nós. Que Deus te abençoe.